Esse jogo pareceu decidido cedo demais, e ainda assim teve momentos em que ele quis contar outra história. Este é o canal Não Viu o Jogo. Fica comigo que eu vou te contar a história da partida. O Bahia venceu o Atlético por 3-0 na Arena Fonte Nova pela 9ª rodada do Brasileirão. Um resultado que consolida uma atuação muito segura do mandante, construída com eficiência e leitura clara dos momentos do jogo. Não foi um atropelo constante, mas foi um controle muito bem executado. O Bahia entra com uma postura agressiva, tentando ocupar o campo ofensivo desde o primeiro minuto, e isso faz diferença imediatamente. Logo na primeira chegada mais organizada, aos 3 minutos, a jogada se constrói pelo lado, a defesa do Atlético demora a reagir ao cruzamento e quando a bola encontra Everaldo dentro da área, ele só precisa ajustar o corpo e direcionar a finalização com precisão sem dar chance ao goleiro. Esse gol muda completamente o início do jogo. O Bahia passa a jogar com mais tranquilidade, enquanto o Atlético precisa se expor antes do planejado. Depois do impacto inicial, o jogo entra em uma fase mais equilibrada. O Atlético tem um período claro de controle, especialmente no meio da primeira etapa, conseguindo empurrar o Bahia para trás. Mas aí aparece um ponto decisivo: volume sem eficiência. O Atlético até finaliza mais ao longo do jogo, mas coloca menos bolas no gol, e isso explica por que esse momento de pressão não se transforma em empate. Quando consegue finalizar melhor, encontra um goleiro seguro. Léo Vieira faz intervenções importantes, foram 4 defesas ao longo da partida, e impede que o jogo mude de direção. E quando o Bahia volta a ter espaço, ele é direto. Aos 35 minutos, a jogada nasce de uma recuperação rápida, a defesa do Atlético está desorganizada e a bola chega limpa para Everaldo, dentro da área. Ele finaliza com calma, aproveitando o espaço que a linha defensiva deixou, ampliando o placar. É o retrato do primeiro tempo. O Atlético tenta mais, mas o Bahia faz melhor. O Atlético volta tentando mudar o cenário, mexe na equipe ainda no intervalo e tenta aumentar a presença no campo ofensivo. E de fato, há um momento claro no início do segundo tempo em que o jogo fica mais na mão do visitante. O Bahia recua um pouco, aceita esse cenário e passa a apostar mais nas transições. Mas novamente aparece a diferença de qualidade na conclusão. O Atlético chega, finaliza mais vezes, mas segue com dificuldade para acertar o alvo. E quando acerta, para em Léo Vieira. Ao mesmo tempo, o Bahia continua criando menos, mas criando melhor. Um exemplo claro é uma jogada de transição no meio da segunda etapa, em que o time acelera com espaço, invade a área, mas para no goleiro Santos, que também faz suas defesas, foram 2 ao longo do jogo, evitando que o placar aumentasse antes. Com o passar do tempo, o jogo vai ficando mais controlado pelo Bahia. O Atlético começa a errar mais passes, perde fluidez e o jogo deixa de ter pressão consistente. As substituições do Bahia ajudam a manter esse controle, dando mais equilíbrio no meio e protegendo a vantagem. E no fim, quando o Atlético já não consegue mais reagir, o Bahia fecha a conta. Já nos acréscimos, aos 3 minutos, a jogada se desenvolve com espaço na intermediária, a marcação não consegue encurtar e Luciano Juba aparece com liberdade para finalizar. Ele escolhe bem o momento e coloca a bola onde o goleiro já não alcança, selando o resultado. No fim, o jogo ainda fica mais travado, com faltas que quebram o ritmo e confirmam que a reação já não viria. Everaldo é o nome central da partida. 2 gols, mas mais do que isso, presença constante e aproveitamento máximo das chances que teve. Jean Lucas aparece como peça importante na construção, participando das jogadas que quebram a linha do Atlético e aceleram o jogo. Luciano Juba fecha a atuação com o 3º gol e também contribui defensivamente, equilibrando o lado do campo. E Léo Vieira, no gol, tem papel silencioso, mas decisivo. As defesas dele mantêm o Bahia confortável quando o adversário pressiona. Pelo Atlético, Bruno Zapelli tenta dar organização ofensiva, mas encontra dificuldades na execução. E Kevin Viveiros participa das ações de ataque, mas sem conseguir transformar isso em efetividade. O placar reflete bem o jogo, não pelo volume, mas pela qualidade. O Atlético até tentou mais, finalizou mais vezes, mas acertou menos o gol e errou mais passes em momentos importantes. Já o Bahia fez menos, mas fez melhor, e isso decidiu a partida. A lição aqui é clara: não basta chegar, é preciso saber como finalizar e quando acelerar.
E a ressalva é que, por momentos, o jogo esteve aberto, mas sempre que isso aconteceu, o Bahia foi o time que soube exatamente o que fazer com esse espaço.